Tem noites em que o silêncio pesa mais do que o barulho do dia inteiro. Você deita e fecha os olhos, mas algo dentro de você continua acordado. Não é exatamente pensamento, não é preocupação clara. É como se fosse uma presença, uma inquietação, um cansaço que não descansa. E você vira de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição que acalme aquilo que nem você sabe explicar direito. Já sentiu isso? Porque tem algo que quase ninguém percebe, mas que faz toda a diferença. A forma como você entra na noite define o tipo de descanso que você vai ter. Não é só sobre dormir, é sobre como você se entrega. E a maioria das pessoas não se entrega, elas simplesmente apagam, levando junto tudo o que carregaram durante o dia, as palavras que ouviram, as coisas que ficaram mal resolvidas, os medos que fingiram não sentir. Tudo isso vai com você para a cama e fica ali, no escuro, esperando você fechar os olhos. Agora presta atenção nisso. Existe um ensinamento antigo, quase esquecido, que fala exatamente sobre esse momento. Um gesto simples, tão simples que muita gente hoje ignoraria, mas que carrega uma profundidade que poucos entendem. Um gesto que não está nos vídeos populares, não virou tendência, não é bonito de mostrar, mas é poderoso. E envolve justamente aquilo que está mais perto de você todas as noites. O lugar onde você repousa a cabeça, o seu travesseiro. Pode parecer estranho no começo, mas fica comigo, porque isso não tem nada a ver com superstição, nem com algo místico no sentido errado da palavra. Isso tem a ver com consciência, com presença, com algo que você perdeu sem perceber e que talvez esteja sentindo falta agora, sem saber explicar o porquê. Antigamente, em muitas casas, existia um cuidado antes de dormir. Não era automático, não era só deitar e pronto. As pessoas entendiam que a noite não é neutra, que existe algo acontecendo ali, mesmo quando o corpo descansa. E por isso, elas se preparavam, de forma simples, de forma silenciosa, mas intencional. E é exatamente isso que falta hoje, a intenção. Você já percebeu como a gente termina o dia? Celular na mão, mente acelerada, coração cheio e, de repente, deita, sem transição, sem pausa, sem entrega, e espera que o descanso venha. Mas como ele viria se você não soltou nada, se você levou tudo junto? Existe uma diferença muito grande entre dormir e descansar de verdade. E essa diferença começa antes de você fechar os olhos. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você deitou, com a sensação de que realmente entregou o seu dia, de que não precisava mais controlar nada, de que não precisava resolver mais nada naquele momento? Provavelmente faz tempo, porque a gente se acostumou a viver em alerta, até quando deveria descansar. E é exatamente aí que entra esse gesto, não como uma solução mágica, mas como um ponto de ruptura, um pequeno ato que muda completamente a forma como você entra na noite. E esse gesto começa com algo físico, algo simples, algo que você pode tocar, porque o ser humano precisa disso. A gente precisa transformar o que sente em ação, precisa de algo concreto para expressar o invisível. E é por isso que esse ensinamento atravessou gerações, porque ele não depende de conhecimento profundo, depende de intenção. Antes de deitar, você faz um pequeno gesto, e esse gesto diz algo que palavras às vezes não conseguem dizer. Ele comunica: eu não vou carregar tudo isso sozinho. Só isso já muda tudo, porque a maior parte do cansaço que você sente não vem do que aconteceu no seu dia, vem do que você não soltou, do que você continua tentando segurar, controlar, resolver, mesmo quando não tem mais o que fazer. E aí, a noite vira a continuação da luta, não descanso. Agora imagina, se antes de deitar, você criasse um momento, um pequeno ritual, não algo complicado, mas algo verdadeiro. Um instante em que você para, respira e faz um gesto consciente, como quem diz: agora não é mais comigo. Percebe a diferença?
Não é desistência, é confiança. E isso muda completamente o tipo de descanso que você vai ter. Porque o corpo pode até dormir, mas é o coração que decide se você vai descansar. E o coração só descansa quando solta. E talvez seja isso que está faltando para você. Não mais esforço, mas entrega. E essa entrega começa de forma simples, quase imperceptível, mas profundamente real. E quando você começa a fazer isso, noite após noite, algo muda. Devagar, sem barulho, mas muda. Você acorda diferente, mais leve, mais presente, como se tivesse deixado algo para trás, mesmo sem saber exatamente o que. E é aí que você percebe que não era sobre o gesto em si, era sobre o que ele abriu dentro de você. Porque existem coisas que só acontecem quando você para de tentar controlar tudo. E talvez hoje seja a noite em que você finalmente vai experimentar isso. Tem um momento muito específico, quase invisível, em que tudo muda. Ele não faz barulho, não tem anúncio, mas acontece exatamente no instante em que você decide parar de resistir. Porque no fundo, é isso que a maioria das pessoas faz antes de dormir. Resiste. Resiste ao dia que teve. Resiste ao que não conseguiu resolver. Resiste ao que sente, mas não quer sentir. E deita assim mesmo, com o corpo cansado, mas o coração ainda lutando. Agora pensa comigo, como alguém pode descansar enquanto ainda está em guerra por dentro? Não pode. E talvez seja por isso que tantas noites têm sido pesadas, não por causa do que está acontecendo fora, mas pelo que continua ativo dentro. Agora volta comigo para aquele gesto que eu comecei a te mostrar, porque ele não é só um detalhe, ele é um divisor, um ponto de mudança. Mas aqui está o que ninguém fala. O gesto em si não é o mais importante. O que importa é o que acontece dentro de você enquanto faz, porque você pode repetir algo 1000 vezes e não mudar nada, ou pode fazer uma única vez com verdade e transformar completamente o seu estado. E é exatamente isso que esse momento antes de dormir permite. Um reencontro com você, com aquilo que você evitou o dia inteiro, com aquilo que ficou guardado. Agora imagina isso acontecendo de forma simples. Você no seu quarto, sem pressa, sem distração, sem tentar fugir. Só você e o silêncio. Você pega um objeto simples, um pano, um símbolo, algo que represente sua intenção. Mas o importante não é o objeto, é o que você decide colocar naquele momento. Você segura aquilo por alguns segundos e pela primeira vez no dia, não tenta resolver nada, não tenta pensar, não tenta entender. Você só reconhece. Reconhece que está cansado, que carregou demais, que tentou dar conta de tudo. E então vem a parte mais difícil: soltar. Não com palavras perfeitas, não com frases bonitas, mas com algo verdadeiro, algo simples, algo que talvez soe assim: eu não consigo mais carregar tudo isso. Percebe o peso dessa frase? Porque ela quebra algo. Ela desmonta aquela necessidade constante de controle e abre espaço para descanso real. E é aqui que muita gente trava, porque soltar parece perigoso. Parece que se você não segurar, tudo vai desmoronar. Mas a verdade é outra. Tem coisas que só começam a se ajeitar quando você para de tentar segurar com força. E a noite é o momento perfeito para isso, porque você já não pode fazer mais nada mesmo. Então, por que continuar tentando? Esse gesto, esse pequeno momento antes de dormir, é uma forma de aceitar isso, de parar de lutar contra o que não está nas suas mãos. E isso não é fraqueza, isso é maturidade espiritual. É entender que você não precisa controlar tudo para que as coisas encontrem o caminho delas. Agora deixa eu te falar algo importante. Muita gente vive anos sem nunca experimentar isso. Anos indo dormir cansada e acordando cansada, sem perceber que o problema não está na quantidade de horas, mas na forma como entra no descanso. Porque descansar
não é desligar o corpo, é aliviar o coração. E isso não acontece sozinho. Precisa de um momento de consciência, precisa de um gesto, precisa de intenção. Agora imagina o impacto disso. Se você começar hoje, não amanhã, hoje, antes de deitar, sem complicar, sem criar regras, só criando um instante verdadeiro. Pode ser com um pano, pode ser com um gesto simples com as mãos, pode ser só colocando a mão no peito e respirando, mas faz, com presença, sem pressa, e observa. Não espera um milagre, mas presta atenção no que muda dentro, porque a mudança não vem como um evento, ela vem como um alívio, uma leveza sutil, um silêncio mais profundo. E isso já é muito. Agora me responde com sinceridade. Você já teve alguma noite em que sentiu que realmente descansou de dentro para fora? Se já teve, você sabe exatamente do que estou falando. Se não teve, talvez hoje seja a primeira. E deixa eu te dizer uma coisa importante. Você não precisa acreditar perfeitamente. Não precisa saber fazer certo. Só precisa estar disposto a tentar algo diferente de tudo o que você tem feito até agora. Porque continuar do mesmo jeito vai gerar o mesmo resultado. E você já percebeu isso. Agora, antes da gente seguir, eu quero te fazer um convite bem simples. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se algo aqui tocou em você de verdade, se inscreve no canal. Mas não como quem só clica e vai embora. Se inscreve como quem decide caminhar junto. Porque aqui, a gente não fala só de ideias. A gente fala de coisas que podem mudar a forma como você vive. E se quiser, deixa um comentário também. Mas não qualquer comentário. Me conta como têm sido suas noites. O que você sente quando deita. Se existe esse peso, esse cansaço que não passa. Porque quando você coloca isso em palavras, algo dentro de você já começa a se organizar. E você pode até não perceber agora, mas esse já é o começo da mudança. Agora, respira fundo. Porque no próximo bloco, eu vou te mostrar algo ainda mais profundo. Algo que pode explicar por que algumas noites parecem mais pesadas do que outras, mesmo quando o dia foi normal. E quando você entender isso, vai perceber que não é coincidência. É algo muito mais sutil e muito mais real do que parece. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Você pode até ter descansado fisicamente, pode não ter feito nada pesado durante o dia, mas quando a noite chega, algo dentro de você parece exausto, sem motivo claro, sem explicação lógica. E isso confunde, porque você começa a se perguntar: por que eu estou assim, se nem aconteceu nada demais hoje? Mas aconteceu, só que não foi visível. Tem coisas que não fazem barulho, mas deixam marcas, olhares que você recebeu, palavras que você engoliu, situações que você fingiu que não te afetaram, mas afetaram. Tudo isso vai se acumulando, silenciosamente, e quando você deita, o corpo tenta descansar, mas aquilo que ficou mal resolvido começa a aparecer, não como pensamento claro, mas como sensação, peso, agitação, inquietação. Agora presta atenção nisso. Nem toda noite é igual. Você já percebeu? Tem noites que parecem leves, outras parecem densas, pesadas, como se o ambiente estivesse diferente. Mas o quarto é o mesmo, a cama é a mesma, o travesseiro é o mesmo. Então o que muda? O que muda é o que você leva com você. E mais do que isso, o estado em que você entra naquele momento. Porque a noite amplifica. Ela não cria do nada. Ela intensifica o que já está dentro. Se você entra leve, ela aprofunda a paz. Se você entra carregado, ela expande o peso. E é por isso que aquele gesto que eu te mostrei antes não é apenas simbólico. Ele é estratégico. Ele muda o estado em que você entra na noite. E isso muda tudo. Agora deixa eu te mostrar algo que poucas pessoas percebem. Existem momentos do ano em que isso fica ainda mais intenso.
Momentos em que o ambiente espiritual, por assim dizer, fica mais sensível, mais aberto, mais profundo, e você sente isso, mesmo sem entender. Talvez você fique mais reflexivo, mais emocional, mais tocado por coisas simples, ou até mais inquieto, sem motivo aparente. E isso não é coisa da sua cabeça, é percepção. Só que a maioria das pessoas ignora e continua vivendo no automático, sem ajustar nada, sem se preparar. E aí perde a oportunidade de viver algo muito mais profundo. Agora imagina, se ao invés de ignorar isso, você começasse a responder com pequenos gestos, com consciência, com presença. Você não precisa mudar sua rotina inteira, não precisa fazer nada complicado, mas precisa ajustar o momento mais importante do seu dia, o instante antes de dormir, porque é ali que você fecha o ciclo ou continua carregando ele. Agora volta comigo para aquele gesto, mas dessa vez entende ele de uma forma mais profunda. Não é sobre o pano, não é sobre o objeto, é sobre o que você declara com ele. Quando você cria esse pequeno ritual, você está dizendo algo muito forte. Eu não vou entrar na noite do mesmo jeito de sempre. E isso muda o jogo, porque você sai do automático e entra na consciência. E a consciência transforma. Agora deixa eu te falar algo direto. Se você continuar entrando na noite distraído, carregado, sem intenção, nada muda. Mas se você começar a entrar de forma consciente, mesmo com um gesto simples, tudo começa a se reorganizar, devagar, mas de forma real. E isso não é sobre perfeição. Você não precisa fazer tudo certo, não precisa sentir algo extraordinário, só precisa estar presente e repetir. Porque é na repetição consciente que a transformação acontece. Agora imagina isso acontecendo por alguns dias seguidos. Você começa a perceber que dorme mais tranquilo, que acorda menos pesado, que reage diferente durante o dia. E o mais interessante é que você nem sempre vai saber explicar o porquê, mas vai sentir. E isso já é suficiente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E responde para você mesmo com sinceridade. Você quer continuar vivendo suas noites do mesmo jeito ou está disposto a experimentar algo diferente? Porque a mudança começa exatamente nessa decisão. Agora, antes da gente ir para o último bloco, eu quero te dizer algo de coração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem algo em você que está buscando, algo que quer mais. Mais paz, mais sentido, mais leveza, e isso merece atenção. Então, se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, fica por perto, se inscreve no canal, mas faz isso com intenção, como quem decide cuidar mais de si. E se quiser, me conta aqui nos comentários o que você sentiu ouvindo isso. Se alguma parte tocou mais forte, se você já viveu noites assim, ou se vai tentar fazer esse gesto hoje, porque quando você compartilha, você não só organiza o que sente, você também pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. E às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é perceber que não está sozinha. Agora, no próximo bloco, eu vou te mostrar como transformar isso em algo prático, de um jeito simples, mas que pode mudar completamente a forma como você vive, não só as suas noites, mas os seus dias também. Respira e vem comigo. Existe um momento no dia em que você decide quem você vai ser, no silêncio. Não é quando você está falando com alguém, não é quando está resolvendo problemas, nem quando está tentando dar conta de tudo. É quando ninguém está olhando. Quando o quarto está quieto, a luz já diminuiu e você está prestes a fechar os olhos. É ali que a sua verdade aparece, porque durante o dia você sustenta muita coisa. Você segura postura, controla reações, engole palavras, finge estar bem quando não está. Mas à noite não tem mais para onde fugir, e é exatamente por isso que tanta gente evita esse momento. Se distrai até o último segundo. Fica no celular, liga algo para fazer barulho, qualquer coisa.
para não se encontrar consigo mesma. Mas deixa eu te falar com sinceridade. É nesse encontro que começa a mudança. E não precisa ser um encontro pesado. Ele só é pesado quando você tenta evitar, quando você entra com resistência. Agora imagina fazer diferente hoje, sem fugir, sem anestesiar, sem tentar escapar de si. Você chega nesse momento com mais consciência, mais presença. Você sabe que esse instante importa, que ele define muito mais do que parece. E então, você para, respira, sente o seu próprio corpo, percebe o cansaço, sem tentar afastar, percebe os pensamentos, sem brigar com eles. E pela primeira vez no dia, você não reage, você só observa. Isso já muda tudo, porque observar é o primeiro passo para soltar. E aí entra o gesto, simples, silencioso, mas cheio de significado. Você pega aquele pano, ou faz o gesto com as mãos, ou simplesmente coloca a mão sobre o peito. E nesse instante, você faz algo que talvez não tenha feito o dia inteiro. Você reconhece. Reconhece que tentou, que fez o que pôde, que carregou o que conseguiu carregar. E também reconhece que não dá para levar tudo adiante. E então, vem a entrega, sem esforço, sem tensão, sem precisar explicar nada, só um movimento interno de soltar. Talvez você diga algo em pensamento, talvez nem diga nada, mas dentro de você acontece. E é quase imperceptível, mas real, como se algo que estava preso finalmente afrouxasse. E aí, o corpo acompanha, a respiração muda, o peito relaxa, a mente desacelera e o silêncio deixa de ser pesado, passa a ser acolhedor. É nesse ponto que o descanso verdadeiro começa, não porque tudo foi resolvido, mas porque você parou de tentar resolver tudo sozinho. E isso é libertador. Agora deixa eu te falar algo importante. Esse processo não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito, não precisa ser sempre igual. Tem dias que você vai estar mais presente, outros mais distraído, e está tudo bem. O que importa é voltar para esse momento, voltar para esse gesto, voltar para essa consciência, porque é isso que vai construindo algo novo dentro de você, aos poucos, sem pressão, sem cobrança, só com constância. E aí, algo interessante começa a acontecer. Você não muda só à noite, você começa a mudar durante o dia também, porque quem aprende a soltar antes de dormir, começa a soltar mais cedo, começa a reagir diferente, a carregar menos, a perceber o que vale a pena segurar e o que pode deixar ir. E isso transforma a forma como você vive. Agora pensa comigo, quantas coisas você está carregando hoje que não precisava mais carregar? Quantos pensamentos, quantas preocupações, quantas situações já poderiam ter sido soltadas e continuam aí, ocupando espaço, tirando sua paz, roubando sua energia. Talvez hoje seja o dia de começar diferente, não resolvendo tudo, mas soltando um pouco, só um pouco, e já é suficiente, porque a mudança não vem de grandes decisões, ela vem desses pequenos momentos, repetidos com consciência. Agora, antes da gente encerrar, eu quero te fazer um convite sincero. Hoje, quando você for deitar, não faça do jeito automático. Não simplesmente deite e apague. Cria esse instante, mesmo que seja curto, mesmo que seja simples, mas faz com verdade e observa. Observa o que muda no seu corpo, na sua respiração, na sua mente e principalmente no seu coração. Porque quando você começa a viver isso, você entende que nunca foi só sobre dormir, sempre foi sobre como você se entrega. Agora me diz, se você fizer isso hoje, de verdade, como você acha que vai acordar amanhã? Mais leve, mais presente, mais em paz? Talvez sim, talvez não totalmente, mas com certeza diferente. E às vezes é isso que você precisa, não de uma mudança radical, mas de um começo, e talvez esse seja o seu.